nosso caso clínico, eu vou tentar apresentar aqui a minha tela, parear a minha tela. Ok, pessoal, então, vamos ver se a gente consegue ter uma participaçãozinha, né, dos alunos. Espero que vocês tenham identificado a doença de base e tenham lido alguma coisa a respeito. Então, vamos lá, um paciente do sexo masculino, 29 anos, com história de uma lesão ulcerada em perna esquerda há mais ou menos 2 meses, associada a edema. Ele refere antecedente de agressão por projeto de arma de fogo, PAF, em coxa esquerda há 5 anos, referindo não ter sido constatado sangramento no momento e foi liberado por estar estável na ocasião. Ao exame, o paciente apresenta edema em toda a perna e coxa esquerdas, dermatite ocre, lipodermatoesclerose distal. E uma lesão ulcerada em perna direita, na verdade, a esquerda, tá? Em perna esquerda distal, face medial, rasa. Deixa eu só liberar o pessoal para entrar aqui. Então, a lesão ulcerada na perna esquerda, espero que vocês tenham percebido o erro de digitação, face medial, rasa, bordas definidas, com tecido de granulação. Ele apresenta um frêmito 4x4 cruzes em face medial de coxa esquerda, tá? E o sopro 4x4 cruzes em face medial de coxa esquerda, na verdade, o frêmito e o sopro, né? E é um sopro de característica cistodiastólica. E aí a pergunta é qual o diagnóstico sindrômico, anatômico e etiológico? Na verdade, eu tinha começado colocando o membro direito, e aí quando eu fui colocar a foto era do membro esquerdo, e na verdade a foto é do membro esquerdo. E aí eu fui substituir o direito pelo esquerdo, e em alguns lugares acabei não substituindo, sem querer. Então, pessoal, o que vocês pensaram aí com relação a esse caso? Alguma ideia? É uma úlcera venosa, né, professora? É sim. Pensei que ele tem uma hipertensão venosa, né, insuficiência venosa, no membro que ele teve o trauma, e a presença desse sopro no local do trauma, pensei numa fístula arteriovenosa. Certo. Eu estou tentando tirar isso daqui. Tem que fechar, gente. Uma fístula arteriovenosa, né? É verdade. Então, eu coloquei esse caso um pouco mais atípico, considerando que a maior parte dos alunos dessa turma já tinha participado das discussões do semestre passado, e aí para trazer um casozinho mais diferente, para a gente pensar um pouquinho fora da caixa com relação à doença venosa crônica, né? Que existem as causas que a gente está acostumado a conviver, que é a causa a etiologia primária, a doença venosa de etiologia primária, mas a gente também tem que pensar em causa secundária para a doença venosa, certo? Então, vamos discutir um pouquinho sobre a doença venosa. Alguém poderia conceituar o que é doença venosa crônica, que é o assunto dessa discussão de hoje? Seria a incapacidade do sistema venoso devolver, né, o sangue para o sistema, enfim, fazer o retorno venoso, basicamente. Uhum. Então, tem a ver realmente com retorno venoso, tem a ver com algum grau de insuficiência. Aí vocês vão lidar sempre, quando vocês forem falar, a gente for falar de doença venosa, e a gente for falar de exame, que o exame de triagem acaba sendo ultrassom venoso com Doppler. E vocês vão ouvir muita palavra refluxo, né? E por que refluxo? Alguém saberia dizer? A doença, uma veia doente é uma veia que tem refluxo.
É porque o sangue retorna pelas válvulas venosas, né? Não sei se é válvulas, eu acredito que sim. E aí causa esse refluxo. Como é o fluxo da veia? O fluxo normal. Ele é unidirecional, no Hum. sentido da veia de menor calibre para o de maior calibre, em direção à veia cava. Basicamente isso. Então, vamos corrigir essas informações um pouquinho, né? O fluxo, ele é sempre de baixo para cima, digamos assim, da extremidade para o coração, né? No caso, centrípeto, centrífugo, enfim, sempre da extremidade para o coração, tá? E no caso dos membros inferiores, de baixo para cima, nesse sentido, né? Então, se eu tenho um fluxo no sentido contrário, de cima para baixo, a gente diz que ocorre um refluxo, certo? Então, refluxo é um sangue no sentido contrário. E por que na situação normal a gente não tem refluxo? O que impede que válvulas, né? a gente está em pé, o sangue tem que vir do pé e chegar no coração. E o que faz com que ele não desça, né? Já que é contra a gravidade, já que eu não tenho, teoricamente, uma bomba para jogar o sangue de baixo para cima. Né? Então, o que faz com que ele não desça, não reflua? Primeiro, acho que é a complacência do vaso, né? Que ele tá normal, e as válvulas, né? Que seguram esse refluxo. O principal são as válvulas mesmo, tá? A complacência não ajudaria muito nisso. Certo? A complacência seria a capacidade, né, das veias maiores de servir como um reservatório. Né? Mas o principal é a presença das válvulas. Tá? Professora, e a participação muscular não entra, não? A participação muscular, ela ajuda ao sangue ir de baixo para cima, sim. Ela não impede que o sangue reflua, mas ela, sem dúvida, ela tem um papel importantíssimo na fisiologia do retorno venoso. Certo? Então, a gente tem alguns mecanismos. O mais. Então, vou mudar minha pergunta. O que ajuda na fisiologia do retorno venoso? Eu vou só complementar aqui, antes de vocês me ajudarem nisso, numa informação que acho que foi o Dani que começou a falar, que o fluxo venoso, ele vem nos membros inferiores, ele vem, além de vir no sentido de baixo para cima, da extremidade para o coração, ele vem do sistema superficial para o profundo. Tá? E do profundo ele sobe. Tá? Então, se ele vier do profundo para o superficial, também é refluxo. Certo? E falando em sistema venoso profundo e sistema venoso superficial, quem seria o sistema venoso profundo e quem seria o sistema venoso superficial? No caso dos membros inferiores, Dos membros inferiores. A veia femoral seria profunda, né? Uhum. Eu acredito que a poplítea também. Uhum. Aí, superficial seriam aquelas que a gente consegue ver. Eu acho que a safena, se não me engano, é superficial e assim por diante. As que ficam varicosadas, né? Seriam todas superficiais. Por aí. Na verdade, o que faz com que a veia deixe de ser superficial e passe a ser profunda é quando ela perfura a fáscia muscular. Então, o que está da fáscia muscular, que recobre o músculo, né? Para o subcutâneo para cima, seria superficial. O que está do músculo para baixo seria profundo. Professora, Uhum. então, por essa classificação, o diâmetro do vaso não importaria? Somente a localização da nossa face? Por exemplo, eu tenho a safena, que é uma veia superficial, mais calibrosa do que algumas tributárias da safena. E aí, nesse caso, tudo bem, vai vir do mais fino para o mais grosso, né? Mas a minha safena é muito mais grossa do que a perfurante, que vai levar o fluxo da safena para dentro, para o sistema venoso profundo. Entendeu? Então, não é bem a questão de vai da mais fina para a mais grossa, mas vai do superficial para o profundo. Certo? Ok. E o que comunica a safena às veias profundas, que as safenas são veias superficiais, embora elas não sejam visíveis, como você falou, né? As veias superficiais são veias visíveis. A safena, às vezes, ela é visível no terço distal da perna, em homens, principalmente, né? A gente consegue ver a safena até ali, a face anterior do maléolo
do maléolo medial. Facilita aquele procedimento de dissecção da veia safena, né, em caso de urgência, você precisa de um acesso mais rápido cirúrgico. Mas a safena, apesar de ser uma veia superficial, na maior parte dela ela não é visível, né? Então, essa questão de ser visível também não é parâmetro para ser superficial e ser profundo. Então, de veias superficiais, a gente tem safena magna, safena parva, eu vou abrir aqui a aula daqui a pouco, a safena magna, que vai do maléolo medial até a virilha, a safena parva, que vai do maléolo lateral na face posterior até a fossa poplítea, né? E essas safenas, elas entram, no caso da parva, entra para o sistema venoso profundo pela fossa poplítea, e aí a gente tem a junção safeno-poplítea, que tem válvulas, que também ajudam a impedir que o fluxo desça da poplítea para a parva, e a gente tem a junção safeno-femoral, que fica na virilha, que comunica a veia safena magna à veia femoral, que é uma veia profunda, né? Então, eu acho que ficou claro, então, que o sistema tem um sistema superficial, tem um sistema profundo, o fluxo vai do superficial para o profundo, tá? E se ocorre o contrário, ocorre refluxo, tá? E no próprio sistema superficial, se eu estou acompanhando uma veia e ela tem um fluxo também no sentido contrário, mesmo que seja no trajeto da própria veia, também é refluxo. A gente tem alguns critérios ultrassonográficos para definir que é refluxo. Mas aí, no caso, o tempo que esse fluxo vai no sentido contrário, até bater na primeira válvula, porque se eu faço uma compressão embaixo, na panturrilha, por exemplo, eu vou forçar o fluxo para em que sentido? Eu vou comprimir a minha panturrilha e vou acompanhar a minha safena na coxa, a ultrassom. Na hora que eu comprimo a panturrilha, eu estou imitando a bomba muscular, né? Estou forçando o fluxo a subir, né? E aí eu vou ver no meu ultrassom um fluxo indo no sentido normal, depois ele cruza a linha do normal para ir no sentido contrário, no Doppler, e ele fica no sentido contrário menos do que meio segundo, que é o tempo que ele bate na primeira válvula e para. É quase nada que ele fica no sentido contrário. E quando o paciente tem válvulas incompetentes, que permitem que o fluxo desça no sentido de cima para baixo, que a gente faz essa compressão, ele vai no sentido normal, o fluxo de baixo para cima, depois ele desce e não para de descer. E ultrapassa o tempo que a gente considera como tempo normal, que seria meio segundo. Isso, clinicamente olhando, para a perna, a gente não tem como medir, quantificar se a veia tem refluxo ou não. Só no ultrassom, que é o exame de escolha de triagem, certo? Mas a gente estava falando de definição, começamos falando de definição, que seriam alterações morfológicas e funcionais nas veias, que vão acabar levando ao desenvolvimento de uma reação inflamatória, né? Hoje em dia está se falando muito na doença venosa, que não é só uma questão de hemodinâmica, não é só refluxo e fluxo, tem uma reação inflamatória também na parede dessa veia doente, tá? Então hoje tem se falado muito disso. E vão se manifestar com sintomas característicos, né, e sinais também bem característicos. E aí a gente estava falando, outra coisa que é importante falar é da prevalência. É uma doença muito prevalente na população geral. Alguma prevalência, alguma diferença com relação ao sexo? Quem saberia dizer? Mais comum no sexo masculino ou no sexo feminino? A doença venosa? Feminina, professora. Por quê? Acredito que o principal seja a presença de estrogênio e progesterona, principalmente se a mulher tomar anticoncepcional. Não só a questão do anticoncepcional, tem pessoas que não tomam anticoncepcional, mas o sexo feminino, independente da pessoa tomar ou não anticoncepcional, e sim está relacionado ao hormônio feminino, por isso que o anticoncepcional agrava muitas vezes os sintomas, mas essa disfunção está relacionada aos hormônios femininos, por isso que comete mais o sexo feminino. Mas o sexo masculino, os homens também têm varizes, também têm doença venosa. A gestação também, né, professora, por conta da progesterona, que a grávida tem maior quantidade, se eu não me engano. Então, quando a gente fala em varizes, a gente sabe que tem os fatores predisponentes, né? Tem o principal fator é o genético,
né? Mas tem os fatores predisponentes, tem os fatores agravantes, e aí a gente tem como, além da genética, que é o principal, já tem vários genes relacionados a essa fragilidade da parede da veia, que faz com que a veia venha a se dilatar e ficar insuficiente. Alguns fatores que predispõem a pessoa a ter varizes é número de gestações, né? Quanto maior o número de gestações, maior a carga hormonal que aquela mulher vai ficar, maior a volemia duplica durante a gravidez, então o sofrimento hemodinâmico durante a gravidez é maior pela carga hormonal, pela volemia, pelo peso, o útero fica pesando na pelve e acaba atrapalhando um pouco o retorno venoso. Então, são vários fatores que durante a gestação vão contribuir para que a pessoa que tenha doença venosa ou que já tem aquela tendência genética a ter doença venosa, vai aparecer mais veias doentes durante as gravidezes, e quanto mais gravidezes, maior os efeitos relacionados a isso. Então, gravidez, o que mais? Alguma relação com quem trabalha em pé há muito tempo? Sim. Então, quem trabalha mais tempo em pé e tem a predisposição sentada, né? E também sentado também. E aí, daqui a pouquinho, a gente vai falar por quê. Por quê? Vamos falar logo por que quem trabalha em pé, parado ou sentado, tem mais sintoma, digamos assim, ou tem uma tendência maior a desenvolver. O efeito gravitacional da posição né? supina, né? E o músculo que fica parado, né? Isso, esses dois pontos são os principais, né? Quando a gente está em pé parado, a gente tem uma pressão dentro das nossas veias, tá? Quando a gente anda, deambula, essa pressão cai. Isso na pessoa sem varizes, tá? E aí, o que ocorre com a pessoa que tem varizes, que tem doença venosa? Muitas vezes a pressão do repouso já é aumentada por causa da insuficiência dessas válvulas, e quando a pessoa caminha, a pressão praticamente dentro das veias não cai, tá? Então, a bomba muscular, quando está funcionando, que a gente está deambulando, ela vai colaborar para que essa pressão caia, a pressão de dentro das veias. Então, tem gente que fala, doutora, eu tenho varizes porque eu subo muita escada, eu passo o dia todo subindo e descendo escada. Essa pessoa está muito mais protegida em relação a ter varizes em relação a um porteiro que passa o dia todo em pé, né? Um balconista que passa o dia todo em pé parado. Né? Então, quando a pessoa está andando, essa pressão cai e aí é uma proteção, né? Para hipertensão venosa. Né? Então, a gente estava falando de fatores predisponentes, né? Fatores predisponentes. Pessoa que passa muito tempo em pé. E aquelas pessoas que carregam peso, estivador, fica carregando peso o tempo inteiro. O tempo inteiro ela está fazendo manobra de valsalva, que é aquela compressão abdominal, aquela contração abdominal carregando aquele peso e forçando o fluxo aí para baixo. Então, pessoas que trabalham também carregando peso têm mais chance de desenvolver varizes. Tudo isso na presença de uma genética favorável. Por isso que a gente diz que o principal fator é o genético. Tem gente que não tem a genética favorável, tem 5 filhos, 10 filhos, trabalha, balconista, carrega peso, não sei o quê, e não tem nada. E tem gente que nunca teve filhos e tem varizes. O principal fator é o hereditário. E tem os fatores agravantes, que seriam esses que a gente está falando aqui. O que mais que a gente teria que falar? A fisiologia do retorno venoso, né? Deixa eu abrir aqui a aula de doença venosa. Professor, e fatores protetores seria justamente fazer o contrário disso? Ou tem algum específico? Fatores protetores. Então, a pessoa que tem fatores protetores, ou o que o paciente vai fazer para proteger, digamos assim, dessa hipertensão venosa. É isso que você quis dizer? Exatamente. Vamos chegar lá, vamos na sequência aqui. Então, sistema venoso profundo, são aquelas veias mais profundas, femoral comum, a femoral, que deixou de ser chamada de femoral superficial, porque ela é uma veia profunda, a veia poplítea, as tibiais, todas essas são veias profundas. E as veias superficiais, são as veias safenas e as tributárias da safena. Safena interna
que vai do maléolo medial até a pré-ganguinal, tá? E onde tem a junção safeno-femoral, e essa safena parva vai do maléolo lateral até a junção safeno-poplítea, tá? Quem é que tem maior importância na função de drenagem dos membros inferiores? Sistema venoso superficial ou sistema venoso profundo? Profundo. Profundo, ele é responsável por mais de 90% dessa função de drenagem do membro, tá? Por isso que a gente pode fazer cirurgia, retirar as safenas, fazer cirurgia de revascularização miocárdica, usar a safena como ponte, tanto para revascularizações miocárdicas como periféricas de membros inferiores, e não vai fazer tanta falta, tá? O sistema profundo é o principal. Já no membro superior, ao contrário, de forma interessante. No membro superior, ninguém vê varizes em membros superiores, né? Primárias, não. E o sistema venoso superficial tem importância maior do que o sistema venoso profundo, as veias cefálicas, basílicas. Mas a gente vai focar nos membros inferiores, que é quem sofre o problema da doença venosa crônica. Algumas perfurantes que comunicam o sistema venoso superficial com o sistema venoso profundo, tá? E levam o fluxo no sentido de fora para dentro, de baixo para cima. Aqui mostrando sobre a anatomia que o que separa o sistema venoso superficial do profundo é a fáscia, tá? É a fáscia que recobre o músculo por fora. Então, para cá é subcutâneo, pele, né? Pele, no caso aqui, subcutâneo. O sistema superficial está dentro da gordura subcutânea, superficial. E o profundo cruza a fáscia. Na fisiologia do retorno venoso, o que facilita o retorno venoso? A gente tem os fatores pré-arteriais e os fatores depois do capilar venoso, tá? Então, antes do capilar arterial, a gente tem a bomba do coração mesmo, empurrando o sangue nesse sentido, que acaba sendo o ponto de partida para o movimento do fluxo inicial das veias, né? E aí, depois disso, a gente vai ter a contração do músculo gastrocnêmio, principalmente, mas dos músculos estriados como um todo. A gente vai ter as artérias pulsando do lado das veias, tudo isso colabora com o retorno venoso. A gente tem a bomba cardíaca tanto empurrando o fluxo para baixo, como aspirando pela veia. E a gente tem a pressão negativa intratorácica durante a inspiração. A gente tem o efeito pipeta. Quando a gente inspira, aumenta o retorno venoso. Tá? Então, essa pressão intratorácica negativa também ajuda no retorno venoso. Então, tem um nomezinho, né? As forças presentes antes de chegar no capilar venoso, visatergo e visafronte são um conjunto de forças presentes após o capilar. Tudo isso vai colaborar com o retorno venoso. A fisiologia, a esponja plantar, quando a gente deambula e a gente massageia essa esponja plantar, faz com que o fluxo comece a subir. O ponto de partida. As válvulas, quando o músculo se contrai, a válvula que está acima do músculo, ela abre, e a válvula que está abaixo do músculo, ela fecha, né, fazendo com que o fluxo vá sempre de forma unidirecional. Certo? Então, aquelas situações de repouso, quando você está em repouso, você não tem a bomba muscular da panturrilha, você tem basicamente os outros fatores que ajudam, né? E quando você caminha, aí você passa a ter a bomba muscular da panturrilha e ocorre essa queda da pressão venosa, que protege as extremidades dessa pressão hidrostática elevada, certo? E as veias varicosas, elas não esvaziam durante o exercício, por isso que durante o exercício a pressão venosa não cai, quer dizer, cai muito menos do que cai na pessoa que não tem problema problema nas veias. Né? E aí existe uma classificação, né? É chato a gente estudar classificação. Infelizmente cai em algumas provas de concurso, e essa classificação até mudou um pouquinho recentemente. Então, a gente tem as manifestações clínicas da doença venosa, vão de telangiectasias, que seriam aquelas microvarizes, esses microvasos, são intradérmicos, a gente vê que eles são intradérmicos, parece uma tatuagem na pele, e tem uma relação muito forte com o estrogênio. E as varizes e veias reticulares, no caso, veias reticulares seriam aquelas veias mais finas, que muitas vezes alimentam esses vasos. As varizes são veias mais calibrosas, tortuosas, que fazem relevo
né, e o que se separa uma da outra, todas têm refluxo, mas o que muda entre veia reticular e varese é o diâmetro. O diâmetro acima de 3 milímetros de diâmetro, geralmente elas ficam salientes e ficam tortuosas nessa situação. Mas a doença venosa crônica, ela tem essa característica, né? Tem essa classificação, essa evolução na classificação, que varia na classificação clínica, varia de 0 até C6. Então, no C0, nosso paciente ali do caso clínico, vocês colocaram o quê? Na classificação clínica dele? 4B a 6. Exato. Ele tem... antigamente a gente falava assim, só C6, né? Que é o paciente que tem úlcera ativa, a gente já pressupunha, enfim, esqueci a palavra, mas a gente já partia do pressuposto de que ele tinha tudo que vinha abaixo, né? Na classificação atual, eu não vou desconsiderar quem colocou só C6, tá? Mas na classificação atual, a gente está sendo recomendado a citar tudo que o paciente tem. Porque às vezes ele tem alguma coisa, mas não tem outra, né? Então, vou botar que ele tem C6, C4B, C4A, C3, porque ele tem edema, tá? A princípio, isso aí. Não foi citado se ele tinha veias varicosas. Na classificação etiológica, a gente vai... sim, ainda sobre a classificação clínica, foi incluído agora um C4C, que é a corona flebectásica, que seria um conjunto de vasos ali na região do pé, que está muito relacionado à hipertensão venosa crônica. Eu acabei esquecendo de colocar uma foto dessa corona flebectásica. Foi uma das modificações que houve nessa classificação CEAP, que seria o C4C. Na classificação etiológica daquele paciente, vocês colocaram o quê? Que a doença dele, a etiologia é congênita, primária, secundária ou sem causa definida? Secundária. Secundária. Aqui, daqui a pouco a gente vai continuar aqui, mas aqui eu coloquei a classificação atualizada, né? Classificação atualizada acrescentou, então, o C0 é o paciente sem sinais visíveis ou palpáveis de doença venosa, o C1 é o paciente que tem telangiectasias e veias reticulares, C2, veias varicosas, C3, o C2R foi acrescentado também nessa classificação, que é o paciente que tem veias varicosas recorrentes, já foi operado e agora apresenta novamente outras veias varicosas, o C3 é o edema, o C4 é mudança na pele, do tecido celular subcutâneo, e aí, no caso, 4A, pigmentação ou eczema, 4B, lipodermatosclerose ou atrofia branca, e o 4C foi introduzido nessa classificação, que seria essa corona flebectásica. O C5 é o paciente que teve a úlcera e a úlcera está cicatrizada, isso é como era na classificação anterior. O C6 é o paciente que tem úlcera ativa, e também foi colocado aqui nessa classificação nova, de 2020, o C6R, que é o paciente que tem úlcera venosa ativa recorrente. Ou seja, já teve outras vezes. Na classificação etiológica, esse artigo também de 2020, a gente continua com a etiologia primária e secundária, mas a secundária passou a se dividir em secundária intravenosa e secundária extravenosa. Então, no caso intravenosa, extravenosa seria uma compressão extrínseca, uma causa que não está dentro da parede da veia. Nesse caso aí do paciente, ela é intravenosa porque existe uma comunicação entre a artéria e a veia. E aí, primária, secundária, congênita e causa não definida. Essa seria a classificação etiológica. Então, as varizes secundárias seriam as varizes pós-trombóticas, principalmente, e as varizes pós-traumáticas, como de uma fístula arteriovenosa, de uma trombose pós-traumática também, né? Aqui é uma angiografia mostrando uma fístula arteriovenosa, que a artéria passa a ter comunicação com a veia, e aí o que acontece na fisiopatologia da fístula arteriovenosa? Por que o nosso paciente do caso clínico, ele tem insuficiência venosa
em decorrência dessa fístula? O fluxo vai vir pela artéria, né? E quando chega aqui, o que acontece? Ele vai preferir ir para um sistema de alta pressão aqui para baixo ou para um sistema de baixa pressão, que é o sistema venoso? Vamos começar a acessar. Baixa pressão. Baixa pressão. Baixa pressão. E aí, o que acontece com a artéria depois da fístula? A artéria fica hipotrófica, ela fica fina, porque acaba o fluxo indo muito mais para cá do que para cá. Aí a veia se dilata, né? E aí o fluxo vai pela veia, vai para o sentido normal e vai para o sentido anormal também, sai destruindo as válvulas que tem, que impediriam o fluxo a vir no sentido de cima para baixo. E aí provoca uma hipertensão venosa, no caso aí de causa secundária. Aqui seria a classificação anatômica do CEAP. Anatômica é superficial, que é o AS, ou profunda, que é o AD, no caso aqui D de deep, de profunda, e pode ser por causa de perfurante, e aí a gente tem que ter muito cuidado aqui, porque o P não é profundo, o P é perfurante, e o N é uma anatomia não definida. Tá? E na classificação patológica ou patofisiológica, a gente vai dizer se é refluxo, obstrução, refluxo e obstrução, ou patofisiologia não identificada. No caso desse paciente, seria o quê? Ela é secundária, né, a etiologia, mas é por refluxo ou obstrução? Vocês colocaram o quê, pessoal? Professora, eu coloquei não definida. No caso, precisaria da ultrassom para analisar isso. Eu posso até Foi assim que eu raciocinei, pelo menos. Se você raciocina, se você já dá o diagnóstico que ela é secundária, e clinicamente você já sabe que é uma fístula arteriovenosa, você palpa frente, palpa sopro, tem a história de trauma, então a gente sabe que o que está levando a essa hipertensão venosa? Esse fluxo que vem da artéria para a veia vai provocar o refluxo. Né? Não tem obstrução aí. Obstrução é quando síndrome pós-trombótica, tá? Então, no caso aí seria refluxo, certo? Então, voltando ao nosso caso clínico aqui, o diagnóstico sindrômico, síndrome da hipertensão venosa, tá? Tudo isso pode ser considerado como uma resposta correta. Diagnóstico etiológico é uma comunicação arteriovenosa ou uma fístula arteriovenosa pós-traumática. E na classificação, a gente pode considerar o C6, no caso da ulcerativa, e ficaria mais completo se tivesse as outras alterações também, C4, né? C3, e a etiologia seria secundária, intrínseca ou secundária, a anatomia veia profunda, né? E a fisiopatologia, em geral, é refluxo, certo? Mas vamos falar mais um pouquinho sobre a doença venosa crônica. Hoje eu fiz ambulatório, fiz consultório hoje à tarde, e aí a rotina do ambulatório do especialista é doença venosa crônica, né? Doença arterial é muito legal, a gente evitar uma amputação, fazer revascularização, mas o dia a dia do especialista, e não só do especialista, do generalista, vai lidar muito com isso também, com relação à doença venosa, com relação a problemas vasculares, é a doença venosa crônica, tá? Então, numa tarde de consultório, eu atendi a grande maioria varizes, uma minoria paciente diabético, que vem para uma consulta de rotina, umas 2 úlceras, 2 doenças venosas crônicas avançadas, uma de causa pós-trombótica, e a outra de doença venosa superficial. E o que é mais comum? Vocês sabem, a doença avançada ser de causa do sistema venoso profundo ou do sistema venoso superficial? Profundo. A doença mais comum é do sistema venoso superficial.
mas a doença avançada com formação de úlcera mais comum é do sistema venoso profundo, tá? Isso já foi questão de prova em concurso. Então, a principal causa da insuficiência venosa grave, avançada, CAP-C6, é a doença venosa do sistema venoso profundo, né? Agora, o que a gente mais tem é a doença venosa em estágios iniciais, né? CAP-C1, C2, você tem muito mais gente com essa classificação. Então, alguns mitos, né, de pessoas que acham que subir escada, pular corda, muito comum para chegar no consultório dizendo que tem varizes porque pulava corda quando era criança. Então, aquela questão dos fatores, o fator predisponente básico é o genético, mas tem os fatores agravantes, idade, quanto maior a idade, mais tempo de hipertensão venosa crônica, e aí a doença, como é uma doença crônica e é uma doença progressiva, quanto maior a idade, mais doença a pessoa vai apresentar. Obesidade também aumenta a pressão abdominal e constipação intestinal também podem ser considerados fatores agravantes. E a doença, a causa da doença não é uma só, né? É uma soma de fatores predisponentes com fatores agravantes, que o paciente vai desenvolver as varizes primárias. Daqui a gente já viu lá, né? Além das varizes primárias, a etiologia primária, que é a etiologia genética, e a etiologia secundária. Secundária é uma trombose, secundária é um trauma, secundária é uma fístula. A gente tem na classificação congênita, que não é primária nem secundária, mas é congênita. Então, algumas doenças congênitas podem levar à malformação de veias profundas, ausência da formação de veias profundas e válvulas. Então, quando a gente vê varizes em criança, adolescente e jovem, a gente vai pensar em etiologia congênita. Quando a gente vê varizes em lugares estranhos, né, na região glútea, né, também a gente vai pensar em etiologia secundária, ou congênita. E aí a gente sabe que o principal exame para dar diagnóstico de doença venosa, na maioria dos casos, na doença primária, é o ultrassom com Doppler venoso. Mas quando eu suspeito de etiologia congênita, ou de fístula arteriovenosa, aí o padrão ouro vai ser sempre a flebografia, que é um exame mais invasivo e vai dar informações anatômicas melhores, mais detalhadas. Então, aqui as principais complicações da doença venosa, a tromboflebite, que ocorre por estase, né? Então, se eu tenho uma veia dilatada, ela tem um fluxo lento, ela tem uma parede fina, e esse fluxo lento vai predispor a coagulação nessa veia. Quem lembra aí da tríade de Virchow? Que é aquela tríade que predispõe a coagulação, dos elementos que predispõem a trombose e a coagulação. Estase, estado de hipercoagulabilidade e lesão endotelial. Isso. Então, no caso do paciente que tem varizes, o que ele tem disso aí, basicamente, é a estase. O fluxo passa lento numa veia dilatada, numa veia doente. E aí a parede é fina e tem uma reação inflamatória, acaba tendo também lesão endotelial, né? Ele só não tem hipercoagulabilidade. A fila estava bem aqui, tudo na frente, né? Então, outras complicações seriam varicorragia e hematoma. Então, se eu tenho uma veia que está dilatada, que tem a parede fina e tem uma pressão aumentada dentro dela, vai tender esse paciente a ter sangramento a partir dessas veias, dessas varizes, né? Principalmente aquelas veias bem superficiais. E a varicorragia ela ocorre por aumento da pressão venosa porque a espessura da parede da veia é fina. Edema pela hipertensão no capilar venoso, né? Então, essas são as principais complicações, tá, da doença venosa. A tromboflebite superficial, se ela ocorre numa veia varicosa, a gente já sabe que o paciente tem predisposição. Mas uma tromboflebite superficial numa veia não varicosa, aí é que você vai pensar em outras coisas, né? Às vezes é uma síndrome paraneoplásica, enfim. Mas uma tromboflebite no paciente que já tem varizes é até esperado, é uma complicação esperada, por conta dessa questão que a gente acabou de falar. Tá? E qual a diferença de tromboflebite e trombose?
Tromboflebite é a inflamação do vaso, se eu não estou enganado. E trombose é o trombo sendo formado, né, que obstrui a passagem do sangue. É porque uma é no sistema superficial e outra no profundo? É por aí, tá? Porque, na verdade, a flebite vai ocorrer onde o trombo se formar. Se o trombo se formar na superficial, ou se ele se formar na veia profunda, a parede da veia vai sofrer um processo inflamatório. Por isso que é sempre doloroso, tanto a tromboflebite, que se refere a uma trombose dentro de uma veia superficial, como a trombose. Todas elas são dolorosas, né? O principal sinal é a dor. Mas o que faz com que a gente fale em flebite e fale em trombose tem a ver com a localização. Se é numa veia superficial, a gente chama tromboflebite. Se é numa veia profunda, a gente chama trombose. Beleza? Então, na superficial, a gente consegue ver essa reação inflamatória, a pele vermelha, hiperemiada, quente, e as veias endurecidas, né? Na veia profunda, a gente não consegue palpar nem ver a veia que está trombosada, né? Mas a gente consegue ver as consequências, né? Então, é sempre bom, importante, quando a gente pensa em angiologia, em cirurgia vascular, em problema vascular, a gente ter na cabeça, é um problema de veia, é um problema de artéria, né? Quais são os principais sinais e sintomas dos problemas venosos e dos problemas arteriais? Então, a gente tem que estar sempre pensando para onde vai o fluxo, né? Então, se o fluxo está vindo de baixo para cima na veia, se ele não consegue ir de baixo para cima, ele vai ficar represado, vai dar edema, vai dar extravasamento de líquido, vai dar dor, vai dar congestão, sensação de peso, né, no caso da etiologia venosa. Diagnóstico diferencial da tromboflebite superficial, que é uma complicação da doença venosa crônica. Muitas vezes é linfangite, porque você tem o acometimento dos vasos linfáticos superficiais, cujo trajeto é basicamente o trajeto da veia safena magna. Então, são alguns diagnósticos diferenciais de tromboflebite superficial. E muitas vezes essa tromboflebite superficial pode evoluir para uma trombose venosa profunda, principalmente quando acomete a safena, na safena magna, na coxa. Esse trombo ele pode ascender para a junção safeno-femoral e pegar uma veia profunda. Então, a trombose também pode ser complicação da doença venosa periférica, da doença venosa crônica. E aí a gente também sabe que o paciente que tem varizes, ele tem um risco aumentado de ter trombose venosa profunda, pela presença das varizes, não só pela progressão de uma tromboflebite superficial, mas porque ele tem um fluxo mais lento, né, por causa da estase venosa. E aí o paciente que tem trombose venosa profunda, ele tem uma chance de 3 a 4 vezes maior do que a população que não tem varizes de ter uma trombose venosa profunda, aumenta o risco, né? Então, aqui sobre tromboflebite superficial, né, que o tratamento da tromboflebite superficial, em geral, não é anticoagulante, a não ser que ela acometa a safena no terço superior da coxa, ou que ela acometa uma veia perfurante, aí você vai fazer pensando em evitar a progressão dessa trombose superficial para a veia profunda. Mas, no geral, o tratamento não envolve anticoagulante, mas envolve medidas tópicas, anti-inflamatório, crioterapia. Tá? Então, na anamnese do paciente com doença venosa, é importante a gente pesquisar as principais queixas relacionadas à doença venosa. Então, tem a queixa estética, muitas vezes o paciente diz que procura o consultório por causa daquelas veias que estão incomodando do ponto de vista estético, não estou conseguindo usar uma saia, as mulheres, um short, por causa da questão estética, mas seria um cansaço, dor cansada, sensação de peso, relacionado a ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado. Então, pode se deixar do edema quando fica muito tempo em pé e o cansaço quando fica muito tempo em pé ou sentado. Geralmente vem incomodar mais no final do dia, depois de um dia em pé ou um dia sentado. Tem essa sazonalidade com relação ao período menstrual. Tem gente que praticamente é assintomática, mulheres, e só tem queixas no período menstrual. Então, no período menstrual, realmente, os sintomas vêm de forma mais intensa. Algumas queixas também de alteração de cor da pele, queixa de queimação também pode estar presente. Prurido também, professor?
prurido também, tá? Então, numa fase mais avançada, você vai ter aquelas alterações de pele, e uma das alterações de pele é o eczema da hipertensão venosa crônica. Você tem descamação da pele, tem uma pele que descama e uma pele pruriginosa, que cursa com prurido também. O prurido também está presente. Não só em áreas assim do maléolo medial, que é a região que sofre mais a hipertensão venosa crônica, mas sobre áreas de varizes, sobre telangiectasias, é muito comum o prurido sobre essas regiões. Então, é importante saber sempre na anamnese do paciente que tem queixas relacionadas ao sistema venoso, o número de gestações, se é um paciente que faz uso de anticoncepcional, a questão da obesidade, a gente chama atenção já na consulta, o tipo de trabalho que a pessoa faz, né? Então, qual é a profissão, e perguntar se na profissão ela passa muito tempo em pé. E no caso da pesquisa de varizes de etiologia secundária, saber se o paciente já teve tromboflebite de repetição, abortamento de repetição, que também fala a favor de síndrome do anticorpo antifosfolípide, trauma com fraturas, que a gente vai pensar ou em fístula numa síndrome pós-trombótica, internação hospitalar recente, e aí aquele edema pode ser uma trombose aguda, uso de drogas injetáveis, hospitalização de drogas ilícitas, pode também provocar trombose e causa secundária. Então, o exame do paciente, sempre a gente vai fazer com o paciente em pé e observar e palpar o trajeto dessas varizes, ver se essas varizes vêm da veia safena. Então, geralmente, as varizes que se localizam nessa região da face interna da perna, face interna da coxa, são varizes no trajeto da veia safena magna. Então, na maioria das vezes, elas têm relação com insuficiência da veia safena magna. Então, para identificar a origem do refluxo, existe a manobra da tosse. A gente coloca a mão na fossa inguinal, na fossa oval, que fica na região inguinal, e pede para o paciente tossir. Quando o paciente tosse, que é a manobra de Valsalva, ele vai forçar o fluxo aí de cima para baixo. E esse sistema de válvulas da junção safeno-femoral não vai permitir que o fluxo vá no sentido de cima para baixo. Então, o normal é que a gente sinta um abaulamentozinho nessa região quando o paciente tosse. E o anormal seria quando a gente sente frêmito na palpação ou sopro na ausculta da região dessa fossa oval, quando o paciente faz a manobra da tosse. A localização de perfurante pode ser feita à palpação, mas o ultrassom com Doppler ele se presta muito mais a identificar perfurantes menores. Então, com o paciente deitado, é muito importante afastar a insuficiência arterial. Uma dessas pacientes que eu atendi hoje, ela tinha, a primeira vez que ela foi para mim, tinha uma úlcera na região do maléolo medial, tinha uma história de já ter tido 2 episódios de trombose, fez o primeiro episódio de trombose, usou Marevan, o anticoagulante, por 1 ano, depois foi parado o anticoagulante, ela fez uma nova trombose venosa, e aí ela usa anticoagulante continuamente. Então, é uma síndrome pós-trombótica, com certeza, mas ela não tinha pulso arterial no distal. Pulso popliteu diminuído, não tinha pulso distal. E ela não me falou nada sobre doença arterial, até eu senti que ela não tinha pulso, e dizer que eu ia fazer um exame, eu fui fazer o índice tornozelo-braço dela para ver, já que aquela úlcera era dolorosa, e geralmente a úlcera venosa não é dolorosa, a não ser que ela esteja infectada. E eu fui ver até que ponto ela era uma úlcera de etiologia mista, porque às vezes o paciente tem insuficiência arterial e insuficiência venosa. Né? E aí ela disse, doutora, eu esqueci de falar, mas eu já coloquei 2 stents na perna. Então, ela tinha também insuficiência arterial, a ponto de ter sofrido alguma intervenção para revascularizar, mas o índice tornozelo-braço dela hoje estava normal. Eu digo hoje, nessa fase atual. Antes dela colocar o stent, eu acho que ela tinha alteração, eu acho não, com certeza, senão não teria indicação de colocar o stent na perna. Mas, enfim, é muito importante, mesmo quando tudo leva a crer que o paciente tem uma doença venosa, a gente avaliar o sistema arterial. Você não vai fazer uma cirurgia de varizes num paciente que tem uma isquemia avançada. Não vai. Né? Já vi caso de pessoas operarem a safena, fazerem a safenectomia, e aí aquela incisão lá no maléolo medial
não cicatrizar, porque não tem oxigênio para cicatrizar uma área lesada, né? Então, é importantíssimo avaliar pulsos, mesmo no paciente que tem todas as características de doença venosa. Professora, só para ver se eu entendi, a professora falou que não estava conseguindo palpar o pulso, mas o índice deu normal. Então, a perfusão estava normal, assim, em outras palavras. Estava normal, entre aspas, às custas de circulação colateral. Ah, sim. Certo? Não chegava a dar pulso. Provavelmente, se eu fizesse um índice tornozelo-braço dela depois de um exercício, ele não ia estar normal, tá? Ele estava normal no repouso, certo? Então, assim, a circulação dela estava compensada por circulação colateral, pelos estentes que ela já colocou também, tá? Mas não chegava a gerar um fluxo normal no membro inferior com pulsatilidade para a gente sentir a palpação. Certo? O paciente fazia hemodiálise, também é um paciente complicado. Então, com o paciente deitado, a gente vai avaliar a parte arterial e todas as alterações de pele e telangiectasias e veias reticulares. Com o paciente em pé, a gente avalia as veias mais calibrosas. Com o paciente deitado, a gente avalia as outras alterações de pele, enfim. Edema, a gente vai avaliar com o paciente deitado, né? E é bom sempre lembrar que muitas vezes o paciente é encaminhado para um angiologista porque tem edema, mas existem muitas causas de edema, né? Acho que a gente já discutiu isso na semiologia, que o edema pode ter várias etiologias, como aumento da pressão hidrostática, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, diminuição do gradiente de pressão oncótica, no caso da síndrome nefrítica também, o paciente tem perda de proteína, aumento da permeabilidade vascular, às vezes até uma inflamação no joelho, vai aumentar a permeabilidade vascular daquela perna inteira, uma artrite, e o membro vai ficar todo inchado, edemaciado, mas não é por problema vascular, mas por aumento da permeabilidade, né? E, claro, de causas vasculares também, a obstrução ao fluxo linfático e ao fluxo venoso, né? Tudo isso também, aí seriam as causas vasculares de refluxo, de refluxão, de edema. Certo? Aqui só para mostrar que existem inúmeras causas clínicas aqui de edema. A hipoalbuminemia, enfim. Então, com o paciente deitado, a gente também pode palpar os cordões fibrosos, no caso de paciente que teve tromboflebite, né? Pode palpar aquele frêmito, é muito melhor de palpar com o paciente deitado, colocar a mão na coxa, no local onde o paciente refere o frêmito, auscultar, fazer inspeção dos pés para tentar identificar se tem outras causas de dor nos membros inferiores. Às vezes o paciente tem deformidades que podem justificar aquela dor que não tem uma característica de doença venosa tão marcante. Ultrassom com Doppler é o exame de triagem para quem tem suspeita de doença venosa. Ele vai avaliar tanto o sistema venoso profundo, aqui a junção safeno-femoral, o paciente está deitado, a safena está desembocando aqui na veia femoral, e a gente tem como avaliar, pedindo para o paciente fazer a manobra de valsalva, se o fluxo aqui, quando faz a manobra de valsalva, se tem refluxo, né? Nessa imagem aqui, o paciente apresenta refluxo, quando ele faz força, o fluxo vai no sentido contrário e persiste por um tempo maior do que 5 segundos, não dá para ver nessa imagem, mas teria que ser medido, quantificado. Aqui é o mapa que a gente tem, a partir do exame com Doppler venoso, geralmente a gente desenha em vermelho as veias doentes, as veias com refluxo, em azul as veias sem refluxo, no caso aqui a poplítea, a safena parva, a veia femoral comum e a safena magna, tá? E aqui mostrando, por exemplo, um caso que o paciente tem refluxo desde a junção, e esse refluxo é transmitido para tributárias aqui na perna. Então, geralmente é necessário o tratamento da tributária e da safena que está trazendo o refluxo para essa tributária. Flebografia só em alguns casos, aquele paciente da fístula arteriovenosa, o exame de escolha para ele é flebografia, já de cara. Não precisava nem passar pelo exame de triagem. Se eu já suspeito de uma etiologia secundária, então o melhor exame seria a flebografia.
Então, alguns diagnósticos diferenciais da doença venosa, né, que vão falar a favor de você pensar que a etiologia é primária ou secundária, a gente já falou, episódio de trombose prévio, uma distribuição anárquica das varizes, a gente vai pensar que pode ser congênita ou secundária, presença de frêmito, presença de sopro. E falar rapidamente sobre tratamento, né? Aquele paciente lá, alguém tem ideia do que se tem que fazer? Paciente do caso clínico? Corrigir a fístula, né? Então, a correção da fístula vai diminuir a pressão venosa, provavelmente vai fazer com que ele cicatrize a úlcera, né? Mas ele vai ficar com sequela também daquelas vezes que as válvulas foram destruídas, né? Mas a hipertensão venosa não se compara a uma hipertensão se eu não tenho fluxo arterial ou hipertensão só da presença de válvulas destruídas. Ele vai tender a cicatrizar. E como é que se corrige aquela fístula arteriovenosa? Alguém tem ideia, não? Existe a técnica endovascular, que quando possível de ser aplicada é o ideal. Você vai colocar um stent revestido dentro da artéria e com isso fecha aquela comunicação entre a artéria e a veia. Esse é o tratamento, o melhor cenário possível, mas muitas vezes você tem uma fístula de longa data e às vezes o calibre da artéria antes da comunicação é bem grande e o calibre da artéria depois é bem fininha e às vezes isso dificulta o tratamento endovascular. Mas, quando possível, é o melhor tratamento, porque esse paciente sangra muito. Você imagina você abrir uma pele de um paciente e vai ter muita circulação colateral venosa, então toda a veia vai sangrar com sangue, com pressão de artéria. Então, é uma doença, é uma cirurgia bem complicada de fazer de forma aberta. O tratamento endovascular é sempre a melhor opção. Então, é importante saber o diagnóstico etiológico para avaliar o tratamento mais adequado do paciente, né? É sempre importante esclarecer para o paciente que a doença venosa, primária principalmente, é uma doença de caráter evolutivo, é uma doença crônica, não vai ter um tratamento que vai fazer com que ele fique bom para sempre, né? Uma das pacientes que tinha úlcera que voltou para mim hoje, a gente já tinha feito o tratamento com espuma, ela tinha cicatrizado a úlcera e fazia vários anos que ela não voltava no meu consultório porque a úlcera estava cicatrizada. E aí, recanalizou as veias que a gente tratou com espuma, uma senhora de idade que não tinha indicação de a gente fazer a técnica cirúrgica, pelo risco cirúrgico, e a úlcera reabriu. Então, muitas vezes o paciente, não só por recanalização da veia, mas surgem outras veias, pela questão genética, da fragilidade daquelas veias. E é uma doença que a pessoa vai ter que estar sempre tratando, sempre é uma doença crônica, e como toda doença crônica, você vai tratar para sempre essa doença, né, o que for surgindo. E a participação do paciente no tratamento é muito importante estimular que o paciente perca peso, estimular que o paciente faça exercício, combate o sedentarismo, estimular que o paciente use as meias de compressão quando só essas medidas não são suficientes para controle dos sintomas. Então, e principalmente o paciente que tem úlcera, né, a participação do paciente é muito importante. As medidas gerais que são recomendadas: combater o sedentarismo, combater a obesidade e evitar o ortostatismo prolongado. O paciente ficar de repouso na posição de Trendelenburg e, quando puder descansar, também ajuda a melhorar os sintomas. A terapia compressiva, né, ela meio que comprime o sistema venoso superficial e força o fluxo aí mais pelo sistema venoso profundo. E geralmente leva à melhora dos sintomas. Então, geralmente existem vários tipos de compressão: leve compressão, média compressão, alta compressão. Para o paciente que tem varizes, em geral, as meias de média compressão são suficientes. Para os pacientes que têm edema importante, síndrome pós-flebítica, linfedema, então aí vão entrar meias de alta compressão. E para os pacientes que não têm varizes, como profilaxia, para alívio dos sintomas, aí seria uma meia de média compressão. Existem as meias 3/4,
que, como o fluxo é de baixo para cima, elas já orientam muito o fluxo e já ajudam bastante no controle dos sintomas. Existem as meias 7/8, as meias calça e meia digestante, que também podem ser utilizadas. No caso, meia 7/8, quando as meias 3/4 não consegue controlar o sintoma, num pós-procedimento que você fez uma espuma na face, na parte da coxa, vai precisar comprimir essa região, mas no dia a dia, para o controle dos sintomas, a meia 3/4 resolve muito bem. Existem uma gama de drogas venoativas. Essas drogas venoativas não curam veia doente, não impedem que outras veias se desenvolvam, tá? Mas elas, basicamente, elas melhoram os sintomas, tá? Então, tem várias drogas sintéticas, drogas naturais, castanha da Índia também é utilizada, e todas elas vão atuar melhorando o tônus da parede venosa, com ação anti-inflamatória, e também melhorando a absorção dos linfáticos e diminuindo a permeabilidade capilar, que faz com que haja o extravasamento de líquido do intravascular para o extravascular. Aqui são vários exemplos dessas medicações. Importante. Pode falar. Com que frequência essas drogas são administradas e é só mais especialista ou o generalista também poderia passar? O generalista prescreve muito também essas drogas, tá? A gente evita o uso de drogas em gestante, por exemplo, porque nessa fase as gestantes são muito sintomáticas, né? E aí a gente evita a droga e procura estimular o exercício, o uso das meias de compressão, tá? Mas nos pacientes, então, geralmente a gente tende a partir das medidas gerais, né? Pedir para o paciente fazer exercício, muitas vezes só o exercício já controla sintoma. Tem gente que, é muito comum, a pessoa dizer assim, eu tenho dor nas pernas, só nas fases que eu estou sedentário. Mas quando eu estou fazendo exercício, eu não sinto. Então, a gente vai partir sempre da orientação do paciente fazer exercício, do paciente que trabalha muito tempo em pé, usar as meias de compressão, ou muito tempo sentado e tem sintoma, usar as meias de compressão. Mas naquele paciente que tem sintoma, apesar do exercício, apesar do uso de meia, ou que não pode fazer exercício e não pode usar a meia, aí a gente passa a medicação como um adjuvante. Então, é muito comum são medicações que não têm efeitos colaterais, a não ser efeitos gástricos, alguma intolerância gástrica em pacientes que já têm essa tendência a ter intolerância gástrica. Então, a gente pode lançar mão de remédios naturais, como a castanha da Índia, o Vecastem, e geralmente eles não têm contraindicação, tirando a gravidez, tá? O período de gravidez. Então, no paciente que já faz uso da meia, que já faz exercício. E outra coisa que a gente tem que avaliar com esse paciente é o custo-benefício, né? É dizer assim, como é que são as suas... Tem dor nas pernas? Tenho dor cansada nas pernas, doutora. E essa dor incomoda todo dia, incomoda toda semana, incomoda todo mês? Não, incomoda uma vez assim no mês. E aí a gente vai ter que discutir, poxa, vale a pena eu ficar tomando um remédio todo dia para evitar uma dor que vai vir uma vez no mês, no período menstrual, né? Não vale a pena. Então, aquele paciente que tem aquele desconforto mais contínuo, quase todo dia, e está atrapalhando dormir, então esse paciente a gente faz a medicação. E não necessariamente precisa fazer o uso contínuo para sempre, né? Às vezes até o paciente perder peso, às vezes até o paciente entrar numa rotina de exercício, se adaptar ao uso da meia, e aí depois você tira a medicação e o paciente fica fazendo as outras medidas. Certo? É muito importante saber disso, avaliar custo-benefício. Não é uma droga que você diga, eita, tá doendo, vou tomar. Não, aí é um analgésico. Né? Tá doendo, o que eu vou fazer? Eu vou deitar com a perna para cima, vou tomar um analgésico, eventualmente um anti-inflamatório. Mas se essa dor tá vindo muito frequentemente, aí vale a pena fazer uma medicação todo dia para evitar que esses sintomas venham nessa frequência. Entendi. Entendeu? Então, o tratamento cirúrgico da doença venosa, né, além da etiologia secundária, mas na etiologia primária tem algumas contraindicações, né, se eu tenho uma úlcera infectada, eu não vou fazer uma cirurgia eletiva, eu vou esperar a úlcera, de preferência,
tratar essa infecção e esperar, se possível, que essa úlcera cicatrize para tratar as varizes. Às vezes é muito difícil a cicatrização e a gente abre uma exceção e faz a cirurgia de variz ou tratamento com o paciente com a úlcera aberta para ajudar essa cicatrização. Outra contraindicação seria a isquemia do membro afetado, né? Se eu tenho um membro afetado por varizes e esse membro é isquêmico, eu não vou fazer a cirurgia de varizes, claro. Mas se for uma isquemia avançada, né? Se for uma isquemia leve, você pode até considerar. Se o paciente tem um sistema venoso ocluído, um sistema venoso profundo ocluído, eu não vou tirar o sistema venoso superficial que está servindo como uma circulação colateral, tá? E naquelas síndromes genéticas de malformação do sistema venoso profundo, eventualmente você pode ter ausência do sistema venoso profundo. Você nunca vai fazer uma cirurgia de varizes sem um estudo do sistema venoso profundo, que pode estar ausente nesses casos, ou pode estar ocluído, e a gente não vai mexer nessa situação. Ninguém vai operar de varizes uma gestante, pessoas com alterações sanguíneas e uso de anticoagulante, pessoas com linfedema é uma contraindicação relativa, porque você vai provocar mais trauma e isso pode provocar piora do linfedema. Geralmente, paciente com linfedema e doença venosa se procura tratar com outras técnicas que não sejam a cirúrgica. Muitas vezes até guiada por ultrassom, técnica de espuma, porque o linfedema pode atrapalhar a visualização dessas veias. Interessante que recentemente houve uma discussão entre alguns colegas vasculares de alguns transexuais procurarem para tratar varizes, e esses transexuais fazem muito injeção de silicone na coxa, para ficar com a coxa grossa, na região glútea, enfim, na perna, para ficar mais torneado. E esse silicone que eles injetam impedem totalmente a visualização, tanto clínica quanto ultrassonográfica das veias doentes, né? Então, complica bastante o tratamento. Não dá para tratar, muitas vezes, a doença venosa. Então, a cirurgia de varizes, apesar de hoje em dia ser realizada cada vez menos, porque a gente tem outras técnicas menos invasivas, ainda é um tratamento de escolha para as veias mais calibrosas. Então, é importante fazer avaliação pré-operatória, calcular o risco cirúrgico, fazer avaliação com exames laboratoriais, né? Saber se o paciente, quais são as drogas que o paciente faz uso para ter os cuidados de suspensão, de anticoagulante. E o tratamento cirúrgico pode fazer a retirada da safena magna, ou da safena parva. Hoje em dia a gente está tendendo ao máximo preservar a safena, quando é só um segmento dela que está doente. E existem outros tratamentos que não seja a retirada da safena, que você consegue fazer a termoablação, você queima aquela veia por dentro, né? Então, tem a radiofrequência, que você introduz a fibra de radiofrequência e vai queimando a veia safena por dentro, ou com laser também, o endolaser para tratamento da veia safena doente. São tratamentos menos agressivos do que a fleboextração, que seria arrancar a veia safena. Aqui é só para ilustrar a safenectomia convencional. Isso é uma safenectomia para você retirar uma safena que está doente, não é uma safenectomia para uma cirurgia cardíaca. Tá? Então, se eu tenho uma veia doente, eu faço a incisão na virilha, na origem aqui no caso onde a veia finaliza, na junção safeno-femoral. Eu faço a ligadura, desconecto a veia safena das outras veias dessa região, faço a ligadura proximal e a gente passa um fleboextrator, que ele vai se exteriorizar aqui embaixo, na safena, ou na região do maléolo. Então, a gente faz a abertura também, faz a desconexão dessa parte e puxa esse fleboextrator, e a veia vai sendo arrancada do tecido subcutâneo e vai ser exteriorizada aqui para baixo. Então, é uma técnica bem agressiva, mas é uma técnica muito eficaz. A gente ainda faz muito a safenectomia convencional. Mas se eu precisar da veia safena para uma cirurgia cardíaca, a safenectomia já vai ser feita de forma muito mais cuidadosa, com a incisão longitudinal aqui ao longo da safena, a ligadura de todos os ramos, a ligadura cuidadosa. Nesse caso da fleboextração, todos os ramos que saem da safena, eles são arrancados. É por isso que a gente faz logo uma compressão em cima da veia, do trajeto da veia,
para diminuir o sangramento nesse trajeto. E essas técnicas mais modernas de termoablação, você introduz a fibra e você vai queimando a veia safena e fica simplesmente uma veia fibrosada e estreitada e com a luz fechada no lugar daquela veia dilatada e doente, né? Como é uma técnica que você vai queimar de dentro para fora, é necessário fazer uma tumescência perivenosa, então injetar uma substância ao redor da veia para afastar essa veia da parede, no caso da pele, para evitar queimar a pele nesse processo. Então, aqui é uma termoablação com laser. Então, na hora que você coloca a fibra de laser, você consegue identificar pela pele também o lugar onde a fibra se encontra. E você vai também queimando de dentro para fora, e também é uma outra técnica que requer essa tumescência para evitar queimadura da pele, né? Então, muitas vezes a safena sai do compartimento e fica superficial, e aí é contraindicado essas termoablações em segmentos que são colados com a pele. Então, a gente tem, além do tratamento cirúrgico, a gente tem os métodos físicos, que seriam o laser ou a radiofrequência, e tem o método químico, que é o tratamento com espuma, que vai fechar a veia também, ao invés de a gente arrancar a veia. O método químico, ele tem mais recidiva em relação aos métodos físicos, né? Essa veia recanaliza mais facilmente quando a gente fecha ela com espuma, mas é uma técnica infinitamente mais simples, né? Não precisa de tumescência perivenosa, é um furinho só aqui do lado da veia, guiado por ultrassom, leva a espuma a fechar a veia safena. E muitas vezes promove a cicatrização de uma úlcera, promove a melhora dos sintomas. Tá? Cirurgias de varizes, retirada segmentada, às vezes a gente faz o desenho do trajeto das veias com o paciente em pé, para a gente ver, conseguir demarcar melhor o trajeto das veias. Hoje existem aparelhos de realidade aumentada também que facilitam eles. A gente coloca aquela iluminação na pele e facilita a visualização dessas veias. Então, aqui são tributárias finas, a gente faz aberturas pequenas, tributárias mais calibrosas, a gente faz aberturas maiores, incisões maiores, para retirada delas. E, na maioria das vezes, a gente tem resultados estéticos bem interessantes, né? Que um antes e depois de uma paciente que fez a cirurgia aberta. Algumas complicações do tratamento cirúrgico, inclusive tromboflebite, trombose, pode ser complicação, embolia pulmonar. E eu sempre falo para minhas pacientes que tem muita paciente que diz, doutora, eu não sinto nada e tal, mas eu vou operar varizes para evitar trombose. E aí eu deixo bem claro para o paciente que a gente vai operar varizes para melhorar sintoma, para evitar a progressão da doença, e no estágio futuro até evitar trombose. Mas no momento que eu vou fazer uma cirurgia de varizes para evitar trombose, eu estou pegando uma paciente que já tem um risco aumentado de ter trombose, porque ela tem varizes, e estou fazendo uma cirurgia nela. Então, naquele momento pontual ali, eu estou aumentando o risco dela ter trombose. Então, é importante deixar claro para que a pessoa não pense que, vou fazer uma cirurgia de varizes para evitar trombose, vai que ela tem uma trombose no pós-operatório, apesar das medidas que geralmente são feitas para evitar, pode acontecer. E aí ela vai dizer, poxa, doutora, vai querer me processar o médico que fez, dizendo que foi fazer um procedimento para evitar trombose e teve trombose do procedimento. É raro, mas é importante que o paciente saiba que é uma das complicações do tratamento cirúrgico, de qualquer um dos tratamentos. Infecção, linfedema, todas essas podem ser complicação de tratamento de varizes, né? A escleroterapia com espuma pode ser feita com líquido e com espuma, geralmente com líquido para as microvarizes, tá? E se eu tenho veias mais calibrosas, o líquido não é suficiente para fechar essas veias mais calibrosas, às vezes a gente usa a espuma também para algumas veias mais finas. Esse aqui é o aparelho de realidade aumentada, essa luzinha aqui, tá? Esse aparelho de realidade aumentada a gente consegue visualizar a veia, a gente consegue testar refluxo, colocando o dedo em cima da veia e ver o fluxo também para onde vai. Então, quando são veias finas, veias reticulares, muitas vezes o ultrassom não consegue captar, não consegue identificar muito bem veias muito finas, e aí a realidade aumentada ajuda, e hoje em dia tem tratamentos também
com laser transdérmico para esse tipo de veia reticular que alimenta telangiectasias. Aqui é um aparelho que resfria a pele, aqui é o laser que vai fazer os disparos na veia que a gente está tratando. Então, eu vou fazer uma agressão térmica, transdérmica sobre a pele, e geralmente o resfriador de pele vai proteger a pele para que o laser atue na veia e não queime a pele, diminua também a dor desse procedimento. E, posteriormente, depois que a gente faz os disparos do laser, que a gente causa uma lesão térmica nela, a gente injeta o esclerosante e a gente vai fazer uma associação de efeitos térmico e químico para ter o fechamento mais efetivo dessas veias. São técnicas para evitar o procedimento cirúrgico em veias reticulares finas, né? Então, aqui um resumo do tratamento da doença venosa. Então, microvarizes, quando elas não estão associadas a veias que nutrem essas microvarizes, geralmente o tratamento é a escleroterapia convencional. Então, a gente tem veias reticulares, aquelas veias que alimentam, e essas veias são finas, dá para usar técnicas menos agressivas, como laser, ou a escleroterapia com espuma, ou a microcirurgia. Essas varizes mais calibrosas, o tratamento de espuma ainda é a melhor opção, mas, eventualmente, a espuma pode ser uma alternativa, e o laser transdérmico em alguns calibres menores de varizes. Varizes secundárias, sempre tratar a causa quando possível, no caso da fístula arteriovenosa, interromper essa comunicação. No caso da doença, da causa secundária de uma trombose venosa profunda, é importante, se você vai tratar as varizes relacionadas à trombose venosa profunda, que a gente tenha certeza de que as veias profundas já estão recanalizadas. E aí, o tratamento de varizes é um tratamento menos efetivo nesse paciente que tem insuficiência do sistema venoso profundo. Mas quando eles têm úlceras associadas, a gente tenta tratar aquelas veias periúlcera para diminuir a pressão venosa naquela região. E quando as úlceras são de causa só do sistema venoso superficial, fica mais fácil, né? Você só trata as veias doentes e geralmente você tem um sucesso mais duradouro nesse tratamento. E paciente com insuficiência venosa crônica, a doença avançada, né? Tratamento cirúrgico e o tratamento com espuma em situações especiais, pacientes idosos, pacientes que não têm condição de serem submetidos ao tratamento cirúrgico, paciente que tem úlceras extensas e alterações de pele importante na região da perna. Então, muitas vezes, o tratamento com espuma, ele cai melhor nessas situações que a gente não consegue identificar bem a veia por causa dessa fibrose da pele. Então, pessoal, doença venosa crônica, acho que era basicamente isso que a gente teria que conversar. Vocês têm alguma pergunta? Que são veias reticulares, né? Veias varicosas, telangiectasias. Alguma pergunta, pessoal? Tudo certo aqui, professor. Tudo tranquilo? Ok, acho que o caso clínico da próxima semana ainda vai ser comigo, tá? Eu vou combinando com o Saad, se ele já vai entrar a seguir como está no PUD, na programação, e a gente vai se comunicando. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na frequência de vocês, não saiam ainda. Vou fazer uns prints aqui da presença, tá? Ok, pessoal, boa noite. Boa noite, Boa professor. noite, professora. Boa noite, Obrigada. professora. Boa noite, professores. Tchau.